no básico. O básico do balé, qual que é? É o posicionamento do corpo. O posicionamento do corpo, sem isso bem feito, bem colocado, a gente não vai conseguir progredir. Então, pensando em progressão, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai começar o ensino e a aprendizagem do balé é sobre o posicionamento do corpo. Eu vou tirar, tá meio frio, mas eu vou tirar o casaco. Eu acho que com o casaco não vai dar para vocês verem muito bem. Deixa eu tirar aqui. Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente não fala mais encaixar o quadril, tá? Por quê? Porque quando a gente fala prende o quadril, encaixa o quadril, a gente acaba tendo isso acontecendo, o que faz travar o movimento e travar o andeor. Então, o ideal é uma pelve neutra. Olá, Alexia, seja bem-vinda. Eu vou fazer assim, eu vou dando as explicações e aí depois eu volto aqui para ver os comentários, porque eu não consigo ver de longe, tá bom? Então, a gente está falando sobre a postura correta para se iniciar os estudos em dança. Fazer balé, qual a postura correta? Então, se você tem alguma amiga, manda essa live, compartilha com o pessoal que gosta e que curte desse tipo de conteúdo. A gente vai falar sobre o básico do balé hoje. O básico, qual que é o básico? É o bom posicionamento do meu corpo. Então, a gente tem que pensar do centro para fora. Então, o centro é o ponto-chave para que a gente possa ter um bom desenvolvimento nas aulas de balé. Então, começando pela pelve. A pelve, ela tem que estar numa posição neutra. Eu não posso estar nem com o meu bumbum empinado, fazendo aquela curva nas costas, nem posso também pensar em embutir demais, porque se eu faço isso aqui com o meu quadril, automaticamente não vou conseguir rodar as minhas pernas andeor e os meus joelhos vão acabar dobrando. Então, isso aqui também não é bom. Então, hoje em dia, a gente não utiliza mais a expressão encaixa o quadril, prende o bumbum, porque prender os glúteos e encaixar demais o quadril vai prejudicar o andeor, vai prejudicar a mobilidade, o deslocamento. Então, primeira coisa, pelve neutra, nem para trás, nem para frente. Outra coisa importante para ajudar nessa pelve neutra é a gente entender que aqui essa parte do umbigo e a parte baixa aqui do umbigo, no abdômen, que a gente tem que puxar para cima e não somente para dentro. A mesma coisa do quadril acontece com a barriga. Não adianta mais a gente pensar em prender a barriga. Prende a barriga, prende o bumbum. E aí você fica assim, né? Você vira um bonequinho que não consegue se mexer. Então, em realidade, a gente tem que puxar para dentro e para cima. Trazer essa parte baixa do abdômen para cima para ajudar no posicionamento dessa pelve neutra. Eu tô vendo aqui, tá, gente? Eu vou falar sobre todas as dúvidas de vocês. Vou só terminar de falar sobre a postura e aí eu já pego a próxima questão. Vão deixando as questões de vocês, que aí eu vou tentando encaixar uma depois da outra, tá? Então, vamos concluir a questão da postura. Passamos, então, do quadril, né? Pensamos aqui nessa parte. A pelve neutra, umbigo puxando para cima. Nós temos que pensar em aproximar os isquios. Os isquios são dois ossinhos que nós temos lá no final. A gente tem o cóccix, que é o final da nossa coluna. Lá no final da coluna nós temos o cóccix. E nos ossos da bacia nós temos os isquios. Então, puxar o umbigo para cima, relaxar a musculatura aqui do glúteo e aproximar os isquios. Aí sim a gente vai fazer uma forcinha aqui nessa musculatura
mas não pensando só em prender, porque se eu só prender, acho que não dá para ver, minha roupa hoje não está ajudando muito, mas só prender o bumbum não é suficiente, não vai me deixar dura. Eu preciso colocar a pelve no lugar e aproximar os isquios. Tendo controle da parte baixa, a gente passa para a parte de cima, para a cintura escapular. Ombros, escápulas. Então, força dos ombros para baixo. Força. Eu também estou contra a luz, né? O problema é que meu celular tá na tomada, então eu não consigo sair daqui. Ombros para baixo, então eu faço força com ombros para baixo, ao mesmo tempo que eu faço força com a minha coluna para cima. Então o balé vai sempre trabalhar com forças opostas. Nós sempre vamos estar trabalhando com forças opostas. Então, se algo está fazendo força para baixo, algo tem que estar fazendo força para cima. Então eu tenho uma força de centro para cima e dos meus ombros para baixo, pensando em rodar para trás e para baixo, abrindo as escápulas. Eu vou fazer uma live um outro dia para a gente conversar só sobre essa questão das costas, e aí eu venho com uma blusa ou com um colã de costas abertas para vocês conseguirem ver bem a questão do encaixe, da abertura das costas, que é uma coisa que não é fácil. Se posicionar bem para fazer aula, começar, né? Preparei. Antes de qualquer coisa, não é fácil. A gente tem que pensar em várias coisas envolvidas, né? Eu tô virando andeor, a minha coxa, eu tô colocando meu abdômen no lugar, eu tô colocando a minha cintura escapular no lugar e não posso esquecer de respirar, né? Respirar e fazer uma cara bonita como se nada tivesse acontecendo. Então, a postura é a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de qualquer coisa. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na hora da gravação, né? A primeira pergunta que foi colocada aqui depois da questão da postura foi a questão: o que fazer no dia de filmar a coreografia para a competição para não ficar nervosa? Olha, eu vou falar que eu prefiro 1000 vezes competir, estar no palco, do que gravar qualquer coisa. Eu acho que a gravação, esse momento da gravação, ele é tão tenso, né? Porque tem que sair bom. Só que a gente sabe que se não sair bom, a gente pode regravar. E aí eu acho que tá a chave do negócio. Pensem na gravação como o espetáculo. Não tem repeteco. Vai gravar uma vez só. Porque o problema da gravação é esse. Aí a gente grava uma, grava duas, grava três, grava quatro, não ficou bom, gravar de novo, não ficou bom, gravar de novo. Aí a bailarina vai ficando cansada, aí não adianta de nada. E, na verdade, o que acaba sempre valendo é a primeira ou, no máximo, a segunda vez. E a dica para não ficar nervosa é a mesma das apresentações. Ensaie, esteja segura do que você está fazendo e pense na gravação como um espetáculo. Não encara que você depende, porque a gravação tem isso também, né? A gente fica, quando a gente grava para fazer uma seleção de festival, a gente fica muito ansiosa, querendo saber se essa gravação vai dar certo ou não vai, se a gente vai ser selecionado ou a gente não vai ser selecionada. Então, tenta pensar na gravação como simplesmente uma apresentação, e seja o que Deus quiser. Vamos para a próxima. Obrigada, gente. No Elevé, não consigo virar andeor. A questão do Elevé, né? Que estamos vou mostrar na primeira posição. Voltando na questão da postura, precisa segurar muito, muito, muito essa pelve, aproximar os isquios e pensar que esse andeor, ele não é estático. Eu estou sempre fazendo uma força em espiral. Pensem no andeor, para vocês manterem o andeor durante o exercício, né? Porque às vezes a pessoa é andeor, ela consegue se preparar bem, mas na hora que começa a dançar não consegue segurar o andeor. Pensem no andeor como um espiral e não somente uma volta para fora. Não pensa que é só virar para fora. Eu tenho que virar para fora e tenho que puxar para cima.
Então, eu vou pensar nesse andeor de baixo para cima. E aí, quando eu faço o elevê, eu tenho que continuar pensando nesse espiral, né? Fazer essa força não só para fora, estática, mas para fora e para cima. Eu sempre falo para os meus alunos que uma pose parada, aos olhos da plateia, ela nunca é parada. A gente está sempre fazendo ali uma força. Na isometria, a força, ela está ali acontecendo. Por mais que a gente esteja num balance lá, eu estou fazendo força para manter o meu passe anterior, para manter a minha base anterior, mas pensem nas forças do balé como forças de vetor, não força ali parada, estática, mas vetores de força. Então, forças que empurram para baixo, forças que empurram para cima, forças que empurram para as laterais e forças em espiral. Se você tenta, é uma questão de consciência corporal. Tenta fazer exercícios mais lentos, que você possa ter tempo para pensar nessa força espiralada para cima e para fora. Espero estar ajudando um pouquinho, vocês, gente. Depois me digam se as dicas deram certo ou não. Sobre alongamento, prof, é saudável se alongar todo dia? Sim. Alongamento e treino de flexibilidade são duas coisas diferentes, né? O treino de flexibilidade a gente faz ali para aumentar a amplitude de movimento. E o alongamento seria exercícios para você manter essa sua flexibilidade, a sua mobilidade. O alongamento, ele é essencial para manter a mobilidade das articulações e manter as articulações saudáveis. Então, alongamento, você pode fazer ele todo dia. Tem que tomar muito cuidado com treino de flexibilidade. Aí precisa tomar um pouco de cuidado para não se machucar. Queria uma dica... Oi, Rebeca. Queria uma dica de como esticar os joelhos. De como esticar bem os joelhos. Aí a gente precisa pensar em qual joelho, né? Porque nós temos muitas constituições de corpos. E aí isso precisa ser bem personalizado, porque a gente tem quem tem dificuldade de posterior, tem posterior encurtado, e aí por isso tem dificuldade de esticar o joelho. A gente tem quem tem hipermobilidade no joelho, muita flexibilidade. Tem o joelho que a gente chama em O, tem o joelho que a gente chama em X. Então, tudo vai depender de como é o seu joelho. Mas, aí é complicado porque é muito personalizado mesmo. Quem tem dificuldade de posterior, de alongamento na parte posterior, precisa fazer exercícios de alongamento, né? Exercícios para alongar o posterior, para que na primeira, na segunda posição consiga esticar. Mas uma coisa é fato. Não pensem em esticar os joelhos para trás. Essa calça que eu tô hoje é larga. Não pensem em esticar o joelho para trás. Qualquer tipo de joelho, pensem que, na mesma coisa que eu acabei de falar do espiral para cima, pensem que a musculatura ela tem que ser puxada para cima. A coxa ela vai esticar sendo puxada de fora para cima. Não pensem em esticar o joelho forçando ele para trás, sabe? Muitas vezes eu já vi métodos de escolas que pedem para separar os calcanhares para que a pessoa force a unir os joelhos, né, quando ela tem dificuldade. Confesso que já utilizei desse método para algumas alunas que tinham muita dificuldade de esticar os joelhos, mas não indico porque ele é um tanto perigoso, tá? Queria dicas para dançar Princesa Florine. Bom, qualquer princesa você tem que fazer cara de rica,
Não dá para dançar nenhuma princesa sem fazer cara de rica. A gente não precisa ser rica, a gente pode só fazer cara de rica. Mas Princesa Florine, tome muito cuidado para não, porque ela não é um pássaro, tá? Ai, agora fiquei apertada aqui. A Princesa Florine não é um pássaro. Ela é uma princesa que escuta um pássaro. Então, todas as vezes que ela leva a mão ao ouvido, é uma mão de oi, vou te escutar, olá, né? Então, é uma mão, sabe, assim, de me conta um segredo. Então, toda vez que ela leva a mão aqui, cuidado para não fazer umas coisas assim, sabe, só. É uma mão de quero te ouvir. E evita a bateção de asa. Claro que a gente pode fazer um tan, 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 ok. Só não exagera na bateção de asa, porque ela é uma princesa, ela não é um pássaro. Outra dica que eu sempre dou para as minhas alunas, né, que dançam personagens que são princesas, é princesa não corre. Então não entrem correndo, né? Façam uma caminhada elegante, não precisa ter pressa para chegar no lugar. A plateia te espera, tá? Então, princesa, porque às vezes na ansiedade de chegar logo no meio e se colocar, a bailarina sai correndo. E princesa não corre, princesa caminha, tá certo? Vamos lá, mandem suas perguntas. Oi, Júlia. E o balance, prof? Como conseguir se manter em um balance sem cair? Forças opostas. O balance, se você não fizer força oposta, você cai. Então, não é um lugar de descanso, né? O balance, ele não pode ser um lugar de descanso. Para quem tá te vendo, você tá parada ou parado. Mas o seu corpo tá agindo, por exemplo, no retiré, né? Eu tenho a força do retiré para trás, eu tenho a força da minha perna de base para baixo e do meu corpo para cima, porque às vezes a gente fica com essa coisa de força para cima, força para... Não, a gente também precisa de força para baixo, a gente também precisa do chão para se manter estável. Então, essa força para baixo, ela também precisa existir. Porém, eu tenho a força oposta que é para cima. Então, todo balance... Balé é física, gente, né? Não dá para fugir das leis da física. Então, procurem quais são os vetores de força opostos e trabalhe as forças opostas no balance, que aí você vai ficar bem firme no balance. Alguma dica para melhorar o artístico? Espelho ajuda bastante. E aquele momento seu, onde você possa ficar sozinha na sala, onde você possa testar, sabe? Onde você possa testar como se colocar, né? Se gostar, porque eu acho que o artístico passa muito pelo se gostar dançando, gostar da sua própria imagem dançando, gostar da sua própria dança. Então, quando existe uma dificuldade de autoestima nesse sentido, de se gostar, de gostar da sua imagem, de gostar da sua dança, os bailarinos costumam se olhar e ser muito críticos consigo. Claro, isso sempre vai existir, isso é necessário. Porém, a gente também precisa se olhar no espelho e falar, gosto disso, sou boa nisso. E aí, ir testando em aula, que é outro ponto, né? Porque às vezes a gente acha ou quer colocar a parte artística só na hora de dançar variação. E não é, o artístico ele tá lá desde o plié. Então, eu vou fazer o meu plié, eu vou pensar que eu tô no palco. Eu vou pensar que eu tô me apresentando para uma plateia. Eu vou enxergar essa plateia. Eu vou ter a sensação, mesmo que eu esteja sozinha, fazendo aula sozinha, eu tenho que ter a sensação de que tem uma multidão me assistindo e não pensar só na
tecnicamente, tô virando andeora, tô esticando o pé, tô encaixando o ombro, as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. E que para isso aconteça ao mesmo tempo, também é treino. Nossa Senhora. E para isso acontecer ao mesmo tempo, também é treino. Então a gente tem que treinar desde o aquecimento até a variação e todo dia, para a gente conseguir melhorar a parte artística. Mas aquele momento, você e o espelho e a sua dança e se sentir bonita, ajuda muito. Não é uma questão, sabe assim, de a pessoa falar, ai, tá se achando, não sei o que, não. Vai lá, vai achar o seu melhor, sabe assim, o seu melhor perfil, a sua melhor pose. É importante. Para dançar lequinage, tem que ser feliz. Ai, gente, arlequinade. Para dançar arlequinade, precisa ser boa de giro, precisa gostar de giro, né? E precisa ter esse frescor que a variação pede, né? Mas sou criança, estou na turma mais avançada da minha cidade e vou para Joinville. Devo me preocupar? Não. Se a sua professora confiou que você pode estar nessa turma e que você pode ir para Joinville, confia na sua professora. Ela não iria te colocar em uma má situação. Prof, como ter mais força no retiré, no pé de base com a ponta? Se você está sentindo dificuldade em ficar em um pé só, em ter força ali no tornozelo para fazer retiré numa perna só, precisa fortalecer primeiro nas duas pernas. Então, precisa fazer exercícios de fortalecimento de tornozelo, fazer mais relevês na meia ponta e, de repente, ter mais atenção ou fazer mais aulas de ponta, porque às vezes o que eu sinto é que a gente faz pouca aula de ponta e pouca aula de preparação para ponta, sabe? Então, precisa ali de um treino extra de fortalecimento de tornozelo se você está com dificuldade de subir numa perna só. Tia, com quantos dias a pessoa consegue chegar no espacate? Ixi, tem gente que já nasce fazendo. É uma coisa meio que genética, né? Flexibilidade, tem gente que nasce com. Tem gente que tem que treinar muito. Não dá para eu te dar um tempo exato. Vai depender do quanto você vai treinar. Prof, como saber uma ponta ideal para você? Recomenda alguma loja para comprar pontas aqui em Praia Grande? PG Praia Grande, né? Agora, na minha época não existia isso, o fitting. Não existia. Quem recomendava a primeira ponta era a professora ali da turma. Ainda continua sendo assim, porque nem todo mundo tem condições de fazer um fitting. Mas eu sei que existem algumas lojas e algumas pessoas que fazem fitting. Aqui na Praia Grande, nós temos duas lojas que eu confio para comprar e que eu recomendo, que eu falo para as minhas alunas procurarem, que é Além da Sapatilha e a Calimã. São as duas lojas que eu conheço e que eu recomendo para as minhas alunas procurarem. Porém, eu sempre dou a indicação de que ponta elas devem usar, porque eu conheço o pé delas, né? Então, assim, com relação a modelo e marca, aí tem que perguntar para sua prof. Quantas vezes você acha necessário fazer treinos de flexibilidade? Eu acho que assim, 2 vezes por semana já tá bom. De 2, 3 vezes por semana, eu acho que é ótimo. Se você tiver essa disponibilidade de tempo, é muito bom. O que fazer para girar na diagonal, na variação de Cupido? Ai, obrigada pela rosa! Ei, ganhei uma rosa! Tá, peraí. Você tá falando disso aqui, né, de Cupido? A diagonal que vai descendo.
Essa diagonal, ela vai para o fundo. Então, eu vou subir, né, o palco. Eu vou subir a diagonal. Tem versões que é direto no piqué, tem versões que é plié relevé. Então, tem que ver qual que é a versão que você está fazendo. Mas o principal é ter foco. Foco na diagonal e levar os ombros junto, né? Marcar bem essa diagonal e levar os ombros juntos. E cuidado para não fechar, né? Pensa em levar. É um giro en dedans. Todo giro en dedans é liderado pela perna de base. Então, quando você for para a diagonal, você pensa que você tem que trazer o giro por dentro da coxa para manter essa coxa bem aberta, tá bom? Olá, Vi! Obrigada. O que mais ajuda para subir na ponta, na sua opinião? Uma boa meia ponta. Se você não tiver uma boa meia ponta, você vai sofrer para subir na ponta. Porque uma coisa depende da outra, né? Então, se eu não tenho uma boa meia ponta, consequentemente, eu não vou ter uma boa ponta. Então, antes de pensar em subir na ponta, a gente precisa ter uma boa meia ponta. Com quantos dias a pessoa consegue... Acho que eu já respondi esse. A variação do Pas de Trois do Lago é uma princesa. A variação do Pas de Trois do Lago, ela é princesa sim, tá? Ela é uma das princesas convidadas ali para a festa do Siegfried. Como crescer... Obrigada, Rosinhas. Eba. Muito obrigada, gente, pelos presentes. Como crescer a perna... como subir, né? Deve ser a perna no arabesque. Parece ser impossível. Te compreendo. Juro que te compreendo. Aí tem exercícios, né? Pensa que você tem que fazer força nas costas e nos glúteos, né? Na bunda. Vou pegar a barra de novo, peraí. Eu nunca fui boa de arabesque, tá? Sempre foi uma dificuldade para mim. Sempre tive facilidade de perna lacet-con e sempre tive facilidade de perna devant. Agora, derrière sempre foi meu sofrimento. Então, assim, hoje em dia eu não consigo subir mais do que isso por conta da minha coluna, tá? Mas o derrière tem que ter força aqui, tem que ter força nos dorsais, nas costas, tá? Então, força de glúteo e força de costas. Então, se você tem dificuldade, se você quer aumentar a altura desse arabesque, você tem que pensar que você tem que treinar essa musculatura. Então, aí existem exercícios. Pensa em exercícios para glúteo e exercícios para dorsal, né, para as costas, que aí você consegue treinar essa musculatura. Treinando essa musculatura, você vai conseguir mais força para subir o arabesque. Vou dançar bodas de aurora. Olha, uma bela aí. Larissa, vou dançar bodas de aurora e estou trabalhando muito. Alguma dica para essa variação, prof? Gente, bodas, assim, tenho todas as dicas. Inclusive tem um vídeo da minha irmã ensaiando Helena no perfil bodas, porque Helena é uma das minhas alunas de coaching, vai dançar bodas de aurora em breve. Ainda não tem data para estrear, mas a gente está ensaiando. Bodas é sempre difícil, porque é uma variação clássico dos clássicos dos clássicos. E é uma principal, né? Quem faz é uma primeira bailarina. Então, tecnicamente, eu particularmente não acho uma variação difícil. O que dificulta a execução da variação é estilo e port de bras. Então, eu começaria com a diagonal do meio da variação, que é aquela diagonal que ela desce a diagonal fazendo port de bras. 1, e 2, e 3,
Porque esta coordenação, ela não é fácil, tá? Esta coordenação de port de bras, e aí eu tenho que ir de baixo e vou crescendo para cima, né? São 8 tempos para subir 2 vezes. Então, ela faz 1, E, 2, E, 3, E, 4, 5, aí vai crescendo 6, vai chegando os olhos no público 7, 8 e depois repete, né? Eu gosto da versão que vai direto. Tem a versão que tem as atitudes, que também é linda, mas eu gosto da versão que vai direto. O braço pode ser por dentro, en dedans, ou o braço pode ser en dehors. Mas ele en dehors tem que tomar muito cuidado para não ficar acontecendo isso, ó. O movimento no en dehors, ele é da primeira para demi-bras. Primeira para demi-bras. Eu até estava no último ensaio com a Helena, a gente estava assim, discutindo, estava, né, pegando nesse ponto com ela. Porque a dificuldade das pessoas em fazerem demi-bras sem ser bandeja, cotovelo para baixo. Porque o demi-bras eu estou na primeira posição e eu só apresento mais essa primeira, eu coloco esse braço para fora. Eu não posso ter cotovelos aparentes. E isso é muito difícil, tá? Eu não posso ter cotovelos aparentes. Então, a minha palma da mão tá para cima, mas o meu cotovelo continua redondo. Então, quando esse braço é en dehors, existe uma certa dificuldade de se não virar isso aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado. E aí, tem que tomar muito cuidado para não virar um chachado isso aqui, ó. Porque é fácil chegar nisso, tá? Então, muito cuidado, porque as pernas... Deixa eu ir um pouquinho mais longe. Muito cuidado, porque as pernas fazem petit développé, pisou. Petit développé e vai o quadril inteiro, tá vendo? Ó, cuidado para não ir de quadril. Eu vou inteira em bloco, enquanto que a parte de cima é que se move. Então, eu vou olhar para baixo e para baixo e vou subindo, tá? Muito cuidado. Isso em toda a variação, né? No começo, também, o movimento, ele é de cintura. Todo movimento é de cintura. E no estilo do balé, é sempre para frente, tá? Então, sissone, à frente. Sissone, à frente. Bem redondinho. Eu poderia ficar falando de bodas aqui até... Qualquer dia a gente faz uma live só de bodas. Boa sorte, vai ser lindo. Você gosta de girar, Alexia? Eu sempre tive dificuldade. Minha variação favorita? Minha variação favorita para assistir? Ai, não sei. Minha variação favorita para assistir? Eu gosto muito de Bela. Eu gosto muito de Bela, mas é um problema, né? Que assim, é difícil chamar uma Bela bonita. Eu gosto muito de Bela. Eu gosto muito de Don Quixote, a variação do entrée de Kitri. Para dançar, uma das variações que eu mais gostei de dançar foi Esmeralda. Uma das variações que eu mais gostei de dançar foi Esmeralda. Eu gostava de Diana também. Eu tenho várias favoritas. Mas ensina agora o básico. Nathalie, não sei se você estava no início da live, mas a gente começou falando sobre o básico do básico do básico do básico, que é a postura. Depois eu deixo as partezinhas da live salvas, e aí se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha. Como melhorar nos fouettés na ponta? Se você já tem ótimos fouettés na meia ponta, o que talvez esteja te faltando para os fouettés na ponta é resistência de fazer vários relevés na mesma perna. Então,
tenta treinar vários relevés numa perna, vários relevés. Porque assim, se você tem um bom fouetté na meia, o que talvez esteja te atrapalhando para o fouetté na ponta é a resistência no tornozelo de fazer vários relevés na mesma perna. A Paquita 4, qual que é? É essa? Eu tenho uma dúvida. São tantas Paquitas que eu não tenho certeza de qual que é a 4. Me fala mais como começa a variação, por exemplo, para eu saber qual delas que é, por favor. Quais são os requisitos para uma aluna começar a usar sapatilha de ponta? Bom, normalmente, eu vou tentar acelerar um pouquinho, tá? Para tentar, tô vendo que tá vindo um monte de mensagem, eu não tô conseguindo dar conta. Para começar na ponta, básico, tá? 3 anos de balé e no mínimo 11, 12 anos. Porém, há exceções e quem decide isso normalmente é a professora que conhece bem o seu aluno. Muito obrigada pelos presentes, gente. Fiquei muito feliz. O que você acha da ponta evidência estudante? Não, de ponta, né? Não conheço. Não conheço. Obrigada pela rosa. Prof, eu me confundo muito com pirueta andeor e andedã. Alguma dica? Andeor, pirueta andeor. Pensa sempre como referência a sua base. Pirueta andeor, eu vou girar para fora da minha base, para fora do meu corpo. Eu vou vir do meio para fora. Então, toda pirueta que vai para fora é andeor. Andedã, eu vou girar para minha perna de base. Então, para fora da perna de base, andeor. Para dentro da perna de base, andedã. Dica para quem vai dançar. Gente, eu não lembro qual é a Paquita número 4. Me fala como começa a variação. Me escreve como começa a variação para eu ter ideia, por favor. Porque são várias Paquitas e, assim, dependendo da montagem, o problema de colocar a Paquita número 4, assim, o nome assim, é porque, assim, dependendo da montagem, às vezes a Paquita que você dança é a número 4, mas às vezes, dependendo da montagem, ela não é a número 4, entendeu? Prof, o que você acha da ponta Toshi da sua dança? Eu gosto muito, várias minhas usam, porém não é para todo pé, né? É para pés que tenham bastante colo de pé. Se você não tem muito colo de pé, ela não fica boa, não. Como melhorar as piruetas? Sinto que faço tudo de necessário, mas mesmo assim não giro mais do que uma. Pirueta é algo complexo mesmo, gente. E tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. Mas normalmente a pessoa, quando ela não consegue completar a segunda pirueta, tá faltando coordenação de giro. Né? Ela tem um bom balance, ela tem uma boa posição de pirueta, mas falta coordenação de giro. Coordenar quadril, braço e cabeça. Não é uma dúvida sobre balé, mas eu queria muito te conhecer. Não vou para Joinville esse ano. Eu vou para Indaiatuba. Domingo e segunda estarei em Indaiatuba. Quem vai para Indaiatuba aí? Domingo a Maia dança e segunda a Sofia dança. Então estarei em Indaiatuba domingo e segunda. Para Joinville, esse ano ainda não vou para Joinville. Quem sabe, em breve. Prof, eu estico muito o pé e estou deixando ele torto. O que faço? Estica menos. Sério. A Maia faz a mesma coisa. Ela estica tanto o pé que ele faz assim, ó. Porque ela tem hipermobilidade. Deixa eu tirar esse tênis. Ela tem hipermobilidade de tornozelo. Então, na hora que ela estica, essa parte aqui alonga mais do que deveria e ela entorta o pé. Aí o que eu faço eu vou lá, corrijo, né? Ponho o dedo dela
na direção da perna para ficar reto, não ficar assim. Porque aqui, essa parte, ela é mais flexível do que essa, né? A gente consegue virar o pé assim, mas a gente não consegue virar o pé para o outro lado. Então, assim, é sempre pensar na linha do seu dedão com o seu joelho. E para quem faz isso, tem que pensar em fazer o contrário, para poder alinhar o pé com a perna. Pensa em fazer força ao contrário. Prof, como faz para conseguir esticar mais as pernas? Aí depende, tem que ver aonde que é a dificuldade. Se é dificuldade de quadríceps, se é dificuldade de posterior. Fica difícil de eu dar uma dica assim, porque fica muito genérico, eu teria que te conhecer pessoalmente. Má, você tem alguma dica para melhorar a marcação de cabeça? Tenho dificuldade de finalizar o chenê. Enxergar. Porque às vezes a gente olha e não enxerga. Quando a gente vai girar, a gente tem que marcar, mas a gente tem que enxergar. Então, é importante você enxergar aonde você está batendo a cabeça e não simplesmente bater a cabeça. Foca lá em algum ponto e enxerga esse ponto. Porque ver e enxergar, né? A gente precisa enxergar. Vou dançar cupido. Tem alguma dica ou conselho? Pense bastante no personagem, tá? Porque acredito que tecnicamente já esteja tudo aí, tudo ok. Então você precisa pensar bastante na questão do personagem. O cupido, ele é serelepe e tem as paradas, as dinâmicas. Então pensa bem na música. Tenta sentir bem a música, porque a música diz como deve ser o movimento. Aliás, isso em todas as variações, né? Obrigada, Lari. O que eu acho da variação de baile dos graduados? Eu gosto, eu adoro. Eu acho que é uma ótima variação para a categoria juvenil. Eu gosto bastante. E dicas para baile dos graduados? Fique no personagem do começo ao fim e manda ver na cabecinha do final. O que eu acho da variação de cupido? Eu adoro, só não dançaria. Muito rápida para mim, mas eu adoro. Acho bonita, acho agradável. Eu gosto. Das duas versões, né? Da do cupido cubano e a do cupido normal. Mas eu gosto bastante da variação de cupido. Faz tempo que eu não vejo meninas dançando. Teve uma época que era só cupido. Agora faz tempo que eu não vejo as meninas dançando cupido. Arranhou o disco? Não entendi. Estão me ouvindo, né? Que bom, Lari. Como fazer as posições das mãos corretamente com delicadeza e leveza? Mãos no balé. Vamos a uma curiosidade. Vocês sabiam por que a mão é assim? E a mão é assim, tá? Ó, é o dedo do... Não posso mostrar, senão... É o dedo do meio, tá? O dedo do meio, dedo do meio. O dedo do meio, ele desce em direção à palma da minha mão, enquanto que o meu dedão também relaxa. Então, essa aqui é a posição correta da mão, tá? Cuidado que não tem pulso assim, não. Pulso reto e relaxa dedos. Essa é a posição da mão. Vocês sabem por que essa é a posição da mão no balé? O balé é uma arte renascentista, certo? Ele nasceu, ele se fixou ali na Renascença. E as pinturas renascentistas, observem as mãos dos personagens, das pessoas pintadas nessas pinturas renascentistas. A mão é assim. Então, o balé traz essa estética renascentista por ser uma arte renascentista. Então, a posição correta da mão é essa, tá? Não é o dedo espetado para cima, não. Dedos relaxados e levemente caídos para dentro da mão. Tanto é que no método Balanchine, eles trabalham com as crianças de início assim, tá? Literalmente grudando o dedo do meio no dedão. Então, elas fazem o corde bras nos primeiros anos, elas fazem assim, primeira, né, quinta, segunda, segurando, até um momento onde elas
deixam de segurar, mas elas já têm essa memória de relaxar o dedo do meio para baixo. É muito importante a gente fazer desde criança com as crianças, para quem é professor, né? Quem é professor, não exijam que elas grudem os dedos, o dedão no meio da palma da mão e os dedos assim, porque depois elas vão ficar dançando parecendo paletas, sabe? Então não exijam isso das crianças. Deixem, claro que elas não vão ficar assim. Aí vai orientando, dedão, dedo do meio em direção ao dedão. A gente faz exercícios onde elas precisam pegar coisas no chão com esses dois dedos, para que a gente possa ir trabalhando essa delicadeza das mãos, sem deixar elas num formato duro, espetado ou qualquer outra coisa estranha. Você pode dar alguma dica para arabesque? Eu não consigo subir a perna, dói demais nas minhas costas. Olha, se dói demais, tudo que dói demais não tá bem. Tudo que dói demais não tá legal. Então, se dói demais, o que eu te aconselho, Mimi, procura um médico para ver por que dói demais. Porque assim, eu sempre tive muita dificuldade de subir a arabesque. Sempre me doeu demais as costas. Não que o meu problema nas costas tenha sido causado pelo balé. Porém, a minha dificuldade em fazer arabesque já era em decorrência do meu problema na minha L5 e na minha S1. Então, se tá doendo demais, é melhor investigar, tá? Acho que eu já falei, né, da variação de Cupido. Chamas de Paris. Chamas de Paris. É uma variação maravilhosa, adoro. Rápida, né? Não cansa muito, não precisa de muita resistência. Mas você precisa ser ágil, precisa ter agilidade, porque é uma variação rápida. Tem que ter bons pulinhos nas pontas. Então, uma dica que eu daria para dançar chamas a personagem, ela tá ali no meio da Revolução Francesa. Então, ela tá muito presente. Então, esteja presente, tenha vivacidade ao dançar a variação. O que você indica para quem quer começar a treinar pirueta? Faça os exercícios que a professora dá em aula, treinem os exercícios. Normalmente, nós professores, nós damos alguns exercícios de treino além do passo em si, né? Mas eu posso depois pensar num vídeo melhor para te dar mais dicas de piruetas. Oi, Vi! Seja bem-vinda! Depois eu vou deixar salva as partes. Pode deixar. As melhores partes das lives eu vou deixar salva assim. Medora. Medora, terceiro ato. Do atitude, né? Pode deixar a atitude. Medora é princesa, tá? Medora é princesa. Então, uma das coisas muito importantes para a variação de Medora a do terceiro ato é a do Le Jardin, né? Se for a do Le Jardin, tem que tomar muito cuidado com este movimento, né? Para que essa perna passe bem andeor, bem leve, bem elegante, tá? Medora é uma princesa. Então, todos os personagens que são princesa precisam de uma extrema elegância. Claro, Vi! Se a sua prof deixar, óbvio que sim. Vamos conversar. Depois pede para... Depois me chama ou pede para ela me chamar. Vou ter o maior prazer, Vi, de treinar para o Fontaine. Maria Júlia, vai começar o balé. Parabéns, palmas para Maria Júlia. Muito bem, Maria Júlia. Agora,
questão de roupa, você tem que se informar na sua escola. Sabe por quê? Porque cada escola tem as suas regras de vestimenta, tá? E cada professor também tem ali a sua flexibilidade com relação à vestimenta. Então, assim, por exemplo, quando as minhas alunas estão menstruadas, quando elas não se sentem confortáveis de ficarem só de colã e meia calça, eu libero o shortinho, mas eu não libero o shortinho todos os dias, tá? Então, assim, é uma coisa que você tem que bater um papo com a sua professora, com o seu professor. Se eu já tive vontade de dançar em uma companhia? Já tive e destive. Essa é uma conversa longa. Essa também daria uma live só para eu contar como que eu tive vontade e destive. Mas, resumindo, eu cheguei a dançar numa companhia e enquanto eu estava dançando, eu sentia muita falta de dar aula, porque eu já dava aula. Então, quando eu fui dançar profissionalmente, eu já dava aula. E aí eu percebi que não dar aula não me deixava feliz. E aí eu tentei conciliar as duas coisas. Porém, é complicado, é difícil, porque quando você dança em companhia, é pesado para o corpo. O corpo precisa de um tempo para se recuperar. Só que eu não conseguia ficar sem dar aula. Até que, por conta de vários motivos, incluindo físicos, porque eu tenho 1,49 de altura, então era muito difícil, sempre foi muito difícil eu conseguir. Eu tinha técnica, eu tinha tomado de altura. Então, aí chegou uma hora que eu cansei também um pouco dessa coisa de procurar aonde fazer aula, aonde dançar, e falei, eu sempre me senti muito feliz dentro da sala de aula ensinando. Eu acho que é uma coisa que eu faço bem, com falsa modéstia, assim, não sabe, não vou ficar. Eu acho que eu sou melhor professora do que bailarina. Então, eu escolhi ir pelo caminho que eu me sentia mais confortável. Bia, eu acho que eu já passei a dica da Medora, tá? Vou continuar. Faz um vídeo explicando sobre isso, Má, da variação e... Ok, vou fazer. Pode deixar, vou fazer. Mas às vezes tem uma certa dificuldade em decorar as sequências e exercícios. Para quem tem dificuldade de decorar sequências e exercícios, tenta decorar na música. Para mim, isso sempre fez mais sentido. Ao invés de eu decorar quantos tandis são, eu decorava cantando. 1 e 2 e 3 e 4 ao lado, 5, fecha 6, atrás 7, fecha 8 e 1 e 2 e 3 e 4 ao lado, 5, fecha 6, 7 e 8. Porque colocar os movimentos dentro de uma música na minha cabeça era mais fácil do que decorar as duas coisas em separado. Dica para sentir mais a música. Uma das coisas é cantar. Canta a música, não conta. Porque se a gente conta, a gente acaba às vezes até saindo do ritmo e da dinâmica da música. Tenta cantar a música e não contar. Desafio de Kitri. Tem que ser doida que nem ela, né? Para dançar o desafio de Kitri, a primeira coisa que você tem que chegar chegando. Então, dica para dançar desafio de Kitri é ter resistência. Resistência e velocidade. Porque às vezes eu vejo gente ralentando a música e não dá certo. Desafio de Kitri tem que ser na paulada. A variação dura 40 segundos. E é isso. Ela começa meio que com os piquês no coupé. A quarta, a variação de Paquita é a que faz tananana, tan 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 tan, tararararam, tan 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 tan. Me disse essa. Acho que é essa. Não vou conseguir ensinar forte agora nessa live, que é para dicas assim mais rapidinhas. Mas tem vídeo no meu perfil só de forte. Chamas de Paris, acho que eu já falei.
Se eu já dancei... você já dançou no Bolshoi? Não. Eu nunca dancei no Bolshoi. Minha irmã foi aluna do Bolshoi por 5 meses. E não deu muito certo, não. Queria você estivesse nos cursos dos festivais de Fortaleza. Poxa, eu também queria ir. Adoro. Vamos lá, quem sabe? O pessoal de Fortaleza que promove festival aí, me chama para dar curso. Eu vou. Dicas para padedê de paysan. Qualquer padedê, né, gente? Qualquer padedê você precisa ter uma cumplicidade com quem você está dançando. Então, sentir a respiração do outro é muito importante. Você ter ali um mínimo de compatibilidade com a pessoa que você vai dançar, eu acho que é a principal coisa. Dá dicas para quem está aprendendo a variação do pas de trois. Qual? Tem 2. O que você achou da Dona Fátima? Não sei quem é essa, gente. Quero aprender a fazer o passê. Depois eu faço um vídeo só sobre passê. Aliás, tem um vídeo sobre passê e retirê, Bia. Depois dá uma olhadinha no perfil. Depois eu vou fazer lives mais específicas, tá bom? Eu abri essa pra gente dar uma batida de papo, que inclusive daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma encerrada, porque eu vou dar aula. Só pra variar um pouquinho. Como conseguir ficar no equilíbrio quem tem meia ponta muito alta? Fazer força no tornozelo. A questão do equilíbrio, a gente já comentou, né? Aquela questão das forças opostas, tá? Tem que pensar nas forças opostas, senão não rola. Obrigada, Batatinha. Que bom que você tá gostando. Moço, os meninos bailarinos podem usar sapatilha de ponta? Pode. Porém, nos balés de repertório eles não usam. Mas não é que não possa usar, tá? Pode se usar sim. Mas no balé existe a técnica feminina e a técnica masculina. Na técnica feminina nós temos a técnica de pontas. Na técnica masculina nós temos os giros e os saltos. Mas nada que impeça as meninas de treinarem técnica masculina, o Zipovo tá aí para mostrar pra gente, e nada que impeça os meninos de treinarem técnica feminina. Porém, nos grandes balés de repertório a gente não vai ver um Siegfried dançando na ponta, por exemplo. Ai, Vivi, que lindo! Obrigada. Quem sabe um dia, né? Vamos ver. Uma das coisas que eu mais amo nessa vida é dar aula. Espero encontrar todos vocês um dia na sala de aula. Eu tenho um vídeo no meu perfil só sobre Fouetté en Tournant. Depois, se você puder, dá uma procuradinha, porque ele é bem legal. Aqui agora, hoje eu não vou conseguir, mas tem um vídeo no perfil sobre isso. Abdominais fortalecem o core? Claro, né? O que é o core? O core é o nosso centro. Então, são músculos abdominais e músculos das costas. Com certeza, os abdominais fortalecem o core. Mas para fortalecer o core, a gente precisa pensar na musculatura das costas também, né? Frente e costas. Développé devant. Precisa de força abdominal. Então, se você tem dificuldade de força abdominal, você vai ter dificuldade de fazer développé devant. Então, fazer pranchinha, abdominais, vai te ajudar no développé devant. Bela, você me viu no CBDD, só não conseguiu tirar foto comigo? Poxa, me chama. Me chama e leva o celular, porque às vezes eu tô sem o celular. Às vezes na coxinha eu não tô com o celular. Se vocês me encontrarem, pode pedir pra... Gente, eu tenho uma cara meio estranha, tá? Às vezes pode parecer que eu tô super brava, cara de poucos amigos, mas é porque eu tô concentrada em alguma coisa. Mas eu vou ter o maior prazer de conhecer vocês pessoalmente e de tirar foto com vocês se vocês encontrarem comigo, por favor. Quando vou fazer pirueta, tenho muita dificuldade em encaixar. Alguma dica? Fortaleça seus músculos abdominais, porque o que vai fazer você encaixar é você puxar essa musculatura para cima.
Às vezes o que falta é força abdominal para segurar o passê bonitão lá no lugar. A gente fica pensando em vários outros lugares e esquece do abdômen. O abdômen é fundamental. Má, você vai para a competição na Argentina? Não vou, meu amor, não vou. Má, você tem alguma turma de balé online? Tenho. Eu tenho uma turma de balé online todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia. Se alguém tiver interesse na minha turma online, me deixa uma mensagem no privado que assim que der, eu chamo vocês. Toda sexta, das 11 ao meio-dia. Você ficou sabendo que o Royal vai vir aqui para o Brasil? Não fiquei. Me conta melhor isso, não tô sabendo não. Padre Troá é aquela que começa com Echapé, Atitude, André Chassis. Tá certo, é assim mesmo que se escreve. Bom, essa variação é linda, ela é uma princesa, tá? E cuidar, né, das linhas de atitude, fazer o André Chassis bonitinho, na hora da diagonal, pensar no Sisson e tão flash, né? Pensar direitinho nisso, muita delicadeza, muita elegância, tá? Muita elegância. Corpo na atitude devant, corpo na atitude derrière. Uma coisa que eu sinto falta, às vezes, quando eu assisto as variações, é o posicionamento do corpo. As pessoas estão pensando muito nas pernas e pouco no port de bras. Então, pensem bastante, quando vocês forem pensar, na movimentação da cintura para cima. Meu sonho é fazer uma aula com você, Má. Te acompanho bastante tempo e te admiro muito. Poxa, Vicky, que bom saber, eu fico muito feliz. Eu tenho uma turma online, se vocês quiserem vir fazer parte, enquanto eu não consigo viajar por aí para conhecer vocês. Ai, travou aqui. Ai, tem... Ó, tá vendo? A pessoa não sabe fazer live no TikTok, aí dá nisso, ó. Verifique para continuar. Arraste a peça do quebra-cabeça para o lugar. Ai, gente, que difícil isso. Não consegui. Pronto, voltei. Gente, a live vai encerrar em 3 minutos. Olha, eu nem sabia que tinha tempo, assim, que eu não posso ficar aqui o dia inteiro com vocês. Poxa. Achei que eu ia poder ficar aqui o dia inteiro com vocês. Quais os requisitos para dançar os 4 cisnes do pas de quatre? Ser rápido, ser pequeno, né? Normalmente, pas de quatre do lago são bailarinas pequenas, porque é muito rápido. Tem que tentar soltar os dedos, tá? Tem que tentar soltar os dedos, não deixa eles assim não, tenta soltar. Eu sou de Praia Grande. Eu tenho uma escola em Praia Grande. Espaço Cultural Marcela Ribeiro, aqui na Praia Grande. Quem quiser vir, convido todos vocês a vir tomar um café, conhecer a minha escola. Venham, em Praia Grande. Variação de copélia. Eu gosto muito também da variação de copélia. Uma coisa que é importante é mexer a parte de cima, né? Fazer um port de bras bem longo. E 1 e 2. Tá, tá, tá. Ya, pá, 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 pá. Ya, pá, pá. Aí na hora do pas de bourrée também, usar corpo. Oi, oi, e pra trás, e pra frente. Né? Usar bastante corpo. Pas de bourrée, corpo. Pas de bourrée, corpo. Usar a parte de cima para dançar. É uma coisa que eu sinto falta às vezes em algumas copélias. Gente, já vai fechar. Não sei se fecha na nossa cara, o que acontece. Ó, travou tudo aqui de novo. Ô, meu pai. Um professor de balé precisa ter tirado o DRT? Depende. É bom que tenha, né? Porque aqui no nosso país a gente tem o DRT. É bom que tenha. Porém, o DRT também não vai dizer tudo sobre a qualidade desse professor. Eu tenho tive professoras
sensacionais, examinadoras da Royal Academy of Dance que não tem DRT. Então, é bom ter, porém não é tudo nessa vida. Quando um professor sabe se o aluno está preparado para um solo? Tem que ter feeling, né? Porque não é só técnica. A gente tem que sentir se aquele aluno está preparado psicologicamente, se ele está maduro para aquele momento. Então, tem que ser um aluno que, quando a gente pede para fazer algo sozinho, ele se prontifica, ele não se sente desconfortável. Se em aula aquela criança fica desconfortável de fazer um exercício sozinha, ela não está pronta para um solo ainda. Sim, dou aula de balé. Indica uma variação masculina para iniciante. Iniciante intermediário, Paysan, La Fille, Carnaval em Veneza, são boas para começar. Muito obrigada, Kitty, muito obrigada pela indicação. Gente, antes que a live encerre assim, pá, na nossa cara, eu vou me despedir de vocês, agradecer imensamente. Foi a primeira live que eu fiz depois de muito tempo, quase um ano sem fazer live, e eu gostei muito, 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 muito. Mas você poderia dar aula na Sabrina Coelho? Meu maior sonho é ter uma aula sua. Fala com a Sabrina, claro que vou, se ela me contratar eu vou. Agora eu tô saindo daqui e tô indo dar aula na Engenharia da Dança, que ela é lá em Santos também, na mesma cidade da Sabrina Coelho, pertinho, inclusive. Não, pertinho? Não é tão perto assim, não é tão perto. Mas é só as pessoas falarem comigo, gente. Eu vou aonde vocês me chamarem. Só entrar em contato comigo. Podem entrar em contato comigo tanto aqui pelo TikTok como pelo Instagram, por onde vocês quiserem. Eu vou com o maior prazer. Mas, então vamos lá, tá, gente? Desculpa se eu não consegui responder a todos vocês, mas vou me despedir aqui antes que corte na nossa cara, como eu já falei, porque é péssimo, né? Então, muito obrigada por estarem comigo nessa 1 hora. Amei fazer a live, amei responder e conversar com vocês. E até sexta que vem. Sexta-feira que vem a gente faz outra live, tá bom? E quem quiser, dá uma olhadinha nos vídeos do perfil, tem bastante coisa legal por lá, tá bom? Beijos, até a próxima. Muito obrigada. Agora eu vou descobrir como é que eu encerro a live, porque eu não sei. Vamos tentar. Até!